Olá, amigo internauta, boa noite. Estamos chegando com mais um programa A Cidade que Queremos. E a cidade que queremos também tem que falar das suas obrigações, dos impostos que nós temos a pagar. E por isso nós trouxemos hoje aqui no programa o contador e professor universitário Marcelo Daltoé Pereira. É isso, Marcelo? Isso mesmo. E obrigado pela sua vinda, esclarecer um pouco também aos nossos internautas, a nossa população de Jaguaruna, falar um pouquinho sobre imposto de renda. Para a gente começar uma conversa aqui descontraída, de onde é que veio esse leão aí, Marcelo? Isso aqui foi a Receita que inventou? Foi uma questão de marketing sobre o imposto de renda? Aquele leão, quando se fala em imposto de renda, aparece aquele leão ali, como é que funciona? De onde é que veio aquele leão? Boa noite, Marcelo, obrigado pela sua vinda aqui no programa. Boa noite, Jorge. É um prazer estar aqui no seu programa hoje à noite. Boa noite também aos internautas. Mas voltando à tua pergunta em relação ao leão, né, desde que eu me conheço trabalhando na contabilidade, sempre foi a questão do leão, né? Aquele que abocanha uma parte do rendimento do contribuinte, né? Então o leão, né, significa aquele que abocanha, que pega um pouco do rendimento, um pouco do salário do contribuinte brasileiro. Por isso veio o leão, então. Por isso veio o leão. Ô Marcelo, tu trabalha na contabilidade, né? Marcelo Serviço Contábil, como tu Isso faz mesmo. ali. E quais são assim, os casos mais comuns que as pessoas vão tirar dúvidas sobre imposto de renda e os impostos de renda que tem a recolher? Quais são os casos mais comuns que aparecem na contabilidade? Jorge, primeiramente em relação ali à declaração do imposto de renda, a declaração do imposto de renda ela é uma parte do imposto de renda, né? Porque se tu prestar bem atenção, o imposto de renda já aconteceu todos os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses do ano já houve a retenção do imposto de renda do salário do trabalhador, do salário do contribuinte, né? Então, a declaração de imposto de renda, a declaração de ajuste anual de imposto de renda, é mais uma obrigação acessória para o cliente acertar as contas com o leão, né? Mas, na realidade, isso já ocorreu durante todo o ano de 2018, né? E agora, no mês de março e abril, o contribuinte vai fazer o acerto de contas com o leão, né? Seria basicamente isso. Agora, quem deve declarar? Todo mundo? As pessoas que ganham mais, quem menos? Como é que funciona? Quem, na verdade, deve declarar o seu imposto de renda? Bem, na realidade, nós temos uma instrução normativa da Receita Federal, a de 1871, de 20 de fevereiro de 2019. Então, traz a questão da obrigatoriedade da apresentação da declaração do imposto de renda, tá? Então, são uma série de itens que te obrigam a declarar o imposto de renda. Mas antes, voltando um pouquinho assim atrás, em relação lá no mês de janeiro de 2018, a obrigatoriedade da apresentação da declaração ela aumentou muito nos últimos anos, tá? Desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, que a tabela de retenção do imposto de renda ela não foi atualizada. Os índices de atualização são muito menores do que os índices de reajuste, por exemplo, do salário mínimo. Então, a tabela do imposto de renda ela está muito defasada. E, com isso, mais pessoas físicas, mais contribuintes estão sujeitos ao pagamento do imposto de renda, tá? Porque essa tabela não foi atualizada como devia, né? Então, hoje, por exemplo, é obrigada a declarar, existe a obrigatoriedade da apresentação da declaração do imposto de renda, quem recebeu rendimentos tributáveis, tá? Acima de R$ 28.559,70, tá? Então, 28 mil... Durante o que? O ano? Durante o ano. O somatório do teu salário de janeiro a dezembro, se deu menos de R$ 28.559,70, você não estaria obrigado a apresentar a declaração. Acima desse valor, você estaria obrigado a apresentar a sua declaração de imposto de renda. É individual, não é a renda da família, é individual. Não, é por CPF, né? É a renda. Não, é a renda do contribuinte, só de um CPF. Tá? Então, uma pessoa com CPF, com essa renda
de R$ 28.559,70, acima desse valor, estaria obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. O que acontece com a pessoa que não faz a declaração? Ela tem essa renda superior a esse valor e ela não faz a declaração. Quais as penalidades que ela poderá sofrer? Na realidade, a Receita, ela sabe na realidade, a Receita sabe de tudo, né? Se tu prestar bem atenção, eu sempre costumo às vezes brincar que tu pode perder a tua esposa, pode perder os teus filhos, pode perder os teus amigos, pode perder os teus bens, pode perder tudo na vida, mas a Receita Federal sempre vai lhe achar. Se você estiver devendo para a Receita Federal, ela sempre vai dar um jeito de lhe procurar. Tá? Em relação... Qual foi a pergunta mesmo? O que acontece, digamos, com a pessoa que não apresentar que a deve declaração. Declarar, ela tem um rendimento superior a esse valor de 28 mil e alguma coisa, e ela é obrigada a declarar, mas ela não declara. O que pode acontecer com ela? Quais as penalidades? Por exemplo, ele trabalhou numa empresa e a empresa todo mês faz a informação do imposto que é retido na fonte. Tá? E no final e no início de fevereiro, até o dia 28 de fevereiro, no caso de 2019, relativo ao ano calendário 2018, as empresas informam o quanto aquele contribuinte obteve de salário, o quanto teve de imposto de renda retido na fonte. Então a Receita ela já sabe quem são as pessoas que são obrigadas a declarar. Então você não declarou, o seu CPF com certeza vai ser suspenso. Tá? Você vai de repente abrir uma conta em banco ou fazer um cadastro em branco, vai observar que o seu CPF está suspenso por falta da apresentação da declaração de imposto de renda. Marcelo, agora todo mundo paga mesmo o percentual, digamos, quem ganha, aqui você apresentou o número de 28.700, é isso? 28.559,70. Vamos supor, a empresa, o empresário lá que ganhou 500 mil no ano, por exemplo, ele paga o mesmo percentual ou quem mais ganha, mais paga? Como é que funciona essa conta da Receita? Quem mais ganha, mais paga. Percentual maior. Percentual maior. Né? Então, hoje nós temos a alíquota de 7,5%, né? Nós temos a alíquota de 15%, nós temos uma alíquota de 22,5% e depois 27,5%. Tá? Então, nós temos quem mais ganha, mais paga imposto de renda. Né? Então, em relação ainda àquela questão da obrigatoriedade, então da questão da obrigatoriedade é quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Depois nós temos também quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. Tá? Porque assim, se tu observar, a priori tudo se pagaria imposto de renda. Tá? Vamos supor, imposto de renda, todo mundo paga. Mas depois vem as exceções. Tá? Depois vem as exceções. Então nós temos, na declaração de imposto de renda, nós temos os rendimentos tributáveis. Quais são os rendimentos tributáveis? Salários, tudo que compõe o salário, hora extras, adicional noturno, insalubridade. Tudo isso faz parte da base de cálculo do imposto de renda que compõe o salário. Tá? O outro rendimento tributável, recebimento de aluguéis, tá? Também é rendimento tributável. Então, a priori, tudo seria tributado. Depois vem as exceções. Então, vamos supor, rendimentos isentos. Então, estaria obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda quem recebeu acima de R$ 40 mil de rendimentos isentos. Tá? Que tipo de rendimentos isentos seriam esses? Tá? Aí, então, nós temos vários tipos de rendimentos que são isentos. Por exemplo, o rendimento da caderneta de poupança. São rendimentos, tu tens um dinheiro aplicado lá no banco e que são rendimentos isentos. Então, se tu ganhou R$ 40 mil de rendimentos isentos, até 40 mil, você não estaria obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Tá? O mesmo caso ocorre, por exemplo, com as pessoas que têm acima de 65 anos. Então, acima de 65 anos, tem muita gente que diz, eu não sou obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda porque eu já tenho mais de 65 anos. Depende, porque a isenção pela idade dos 65 anos, se não me falha a memória, é 24.751. Então, quem ganha até 24.751, acima de 65 anos, é rendimento isento. Mas vamos supor, ele ganha 50 mil.
Então, acima de 65 anos, 24.751 é isento, mas a diferença é rendimento tributável. Tá? Então, aí começa a ter as exceções. Né? Outra, então, são rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, e nós temos os rendimentos de tributação exclusiva na fonte também, né? que são outras situação também. Por exemplo, um rendimento de tributação exclusiva na fonte é o 13º salário. Tá? Quer dizer, o imposto de renda que é retido na fonte do 13º salário, esse não retorna mais para o contribuinte, ele não pode ser restituído para o contribuinte. Né? Você está acompanhando a entrevista com Marcelo Daltoé, contador e professor universitário. Está falando aqui, esclarecendo sobre as dúvidas sobre imposto de renda. E a gente agradece, Marcelo, por essa disponibilidade de estar conversando aqui com nossos internautas. E também, após a sua entrevista, na próxima edição do jornal, será feita aqui uma matéria completa sobre imposto de renda, aqui na palavra, claro, do Marcelo. Nós agradecemos aqui também os nossos patrocinadores, a TAC Net Informática, também a Gráfica e Editora Guimarães, a Cressol, FUCAP de Capivari, participando, apoiando aqui também o programa Cidade que Queremos, Rufato Construções e também a Unisul Universidade, participando, apoiando aqui o programa A Cidade que Queremos. Cidade que Queremos, como a gente disse no início do programa, também temos que ter as nossas obrigações em dia. Marcelo, tem a tributação, digamos, das grandes fortunas. Como é que funciona? Eu tenho lá, digamos, um capital de R$1 milhão, mas esse capital não está produzindo, é um terreno que está lá parado, é uma casa que está lá parada. Como é que funciona? Eu devo declarar e aquilo também será tributado? Como é que funciona essa questão? Jorge, na realidade, o imposto, né, que nós estamos falando do imposto de renda, não é sobre o terreno que tu tens lá que vale R$1 milhão. Né? Às vezes acontece assim de chegar no escritório um cliente, mas eu tenho um terreno aqui que vale R$1 milhão. Hoje ele vale R$1 milhão, né? Provavelmente é um terreno que já está na família desde 1950, 1960, 1970. Era lá um terreno de areia, de repente um espinheiro, lá não se produzia nada. Saiu um asfalto no meio e passou no meio daquele terreno. Hoje ele tem um valor enorme, né? Mas o imposto ele não incide sobre o terreno, mas sim sobre a renda. Né? A renda que o terreno pode proporcionar. Se, por exemplo, se você tem uma renda, né, relativa a esse terreno, atividade rural, você estaria obrigada a fazer uma declaração de imposto de renda se tu teve uma receita bruta referente à atividade daquele terreno, ou seja, plantação de arroz, melancia, milho, coisa parecida, que teve uma renda superior a R$ 142.798,50. Aí você estaria obrigada a fazer a declaração de imposto de renda, né, relativo a produtor rural, mas somente se teve esse rendimento de valor. Esse valor. De 142 mil. Isso, acima de 142 mil. Digamos, eu comprei lá um terreno por R$150 mil, vamos supor. Neste ano, declarei que eu tinha um terreno, valor de R$150 mil. Certo. Eu vendi esse terreno no último ano por 200 mil, lucrei 50 mil. Sim. Eu tenho que declarar os 50 mil, é contado como lucro, digamos? Esses 50 mil, aí é o tal do rendimento de tributação exclusiva na fonte. Né? Porque tu comprou o terreno por 250. 150 vendeu por 200, digamos. Vendeu por 200, ganhou 50 mil. Sobre esses 50 mil, vai ter 15% de imposto de renda. Tributação em cima de 50 mil. Sim, sobre ganho de capital. Sobre o ganho de capital. Sobre o ganho de capital, 15%. Desses 50 mil reais. Nesse caso aqui, as pessoas que estão fora da declaração, que não precisam declarar imposto de renda, são as pessoas, como a gente falou anteriormente, que ganham menos de 28 mil, apresentam uma renda anual com menos de 28 mil. Certo. Esses não precisam declarar. Não precisa declarar. É uma situação. Uma situação dessa aqui, que não precisam declarar. Agora, quando as pessoas diminuem, digamos, quais as pessoas que diminuem a base do cálculo do imposto de renda, o que acontece com isso aí? Como é que pode que situação que isso acontece? Se ele diminuir o rendimento dele, se ficou abaixo de 28 mil, ele não vai declarar. Seria isso aí.
dessa forma. Seria essa forma. E quais as formas que as pessoas, qual a melhor forma que as pessoas têm de apresentar, digamos, esse rendimento, essa declaração de imposto de renda? O primeiro passo dela, eu tenho que declarar, o primeiro passo dela, o que ela tem que fazer? Bem, se a pessoa está sujeita a apresentar a declaração de imposto de renda, normalmente a pessoa que vai apresentar a declaração de imposto de renda, ela tem interesse em restituir o imposto que foi retido na fonte. Só para te ter uma ideia, o que seria o imposto de renda retido na fonte? É uma coisa assim, parece ser muito complicada, mas é uma coisa fácil. Primeiro, é imposto. Imposto é alguma coisa que você tem que pagar, né? Significa alguma punição, vamos supor. Mas não é bem assim punição, mas é um imposto. Você está sujeito ao imposto sobre a renda. A renda seria o rendimento que você teve. No caso, o imposto sobre a renda, que seria, por exemplo, o salário, tá? Retido. O que é retido? É alguém que foi retirado do teu salário aquele valor. Alguém descontou do seu salário, né? Na fonte. Qual é a fonte? A fonte é a empresa onde você trabalha. Imposto de renda retido na fonte. O imposto que você paga sobre o salário que a sua empresa descontou de você, que ficou retido. Então, se você ganhava R$1.000 e foi descontado R$50 de imposto de renda, sobrou para você líquido R$950. Né? Então, quando por ocasião de fazer a declaração de imposto de renda, normalmente o contribuinte chega lá no escritório e diz, eu quero tentar restituir o máximo que foi me retirado do meu imposto de renda. Eu quero ver se consigo recuperar. Então, vamos supor, aparece gente que tem lá R$2.000, R$3.000, 14, R$20.000, dependendo. Quanto mais ele ganha, mais imposto de renda ele tem a restituir. Pode ser que ele tenha imposto a restituir e ainda vá pagar mais imposto de renda, né? Porque, de repente, você trabalha numa empresa em determinado período, de repente você tem uma outra renda de outra empresa em determinado período, então você tem duas fontes de renda. Somando as duas fontes de renda, com certeza você vai acabar pagando mais imposto de renda ainda. Mas em relação aos modelos de apresentação da declaração, tem dois modelos. Primeiro é o modelo simplificado, né? E segundo é o modelo completo da declaração de imposto de renda. Mas não existe diferença assim, muito grande do modelo completo e simplificado, né? No modelo simplificado, você vai ter um desconto lá dos seus rendimentos tributáveis de R$ 16.754. Então, vamos supor, tu tens o teu rendimento e a Receita permite que tu consiga deduzir 20% dos teus rendimentos, limitado a R$ 16.000, como as tuas deduções, substituindo o INSS, substituindo a despesa com educação, substituindo a despesa com os dependentes, substituindo despesas com saúde. Tá? Então você pode trocar todas essas despesas legais por um desconto simplificado, que na maioria das vezes, a grande maioria esmagadora, tu faz pelo simplificado, porque às vezes as pessoas não têm despesas que às vezes chegam a 20% do rendimento. Essas despesas com saúde, com educação, digamos que durante o ano gastamos lá um valor X com saúde, lá, uma cirurgia, enfim, com qualquer outra situação. Isso pode ser deduzido do imposto de renda? Sim. Se você fazer a declaração, como eu falei, nós temos dois modelos, completo e simplificado. Se você fazer no modelo completo, você vai deduzir integralmente as despesas que você teve com saúde. Tá? Não só médicos, dentistas, despesas com plano de saúde, tudo relativo à saúde. Entra o plano de saúde também. Entra mesmo que eu não tenha ocupado, mas eu gastei com o plano de saúde. Entra também. Deduz também. Deduz também da base de cálculo do imposto de renda. Né? E despesa com educação. Tem muita gente que diz, despesa com educação abate, mas existe um limite. Existe um limite. Às vezes eu sempre me questionei por que as pessoas não ficam, às vezes, indignadas, né? Você tem um filho na universidade, às vezes eu sempre faço essa comparação. Ou vou falar por mim, né? Eu sempre estudei em escola pública. Né? Fiz o primário, lá no Colégio Osni Pereira, depois estudei no Marechal Luz, né? Fiz o segundo grau, tudo colégio público. No momento que eu fui para a universidade, eu fui para uma universidade particular. Né?
Então, hoje um aluno vai para a universidade particular, o pai bota o filho na universidade particular, vamos supor que ele não gastar nada de mensalidade, vamos supor que ele gasta R$ 12.000 de mensalidades por ano. Ele não pode deduzir os R$ 12.000 de despesa de educação, porque existe um limite. O limite é R$ 3.500. Era para o povo ficar indignado com isso. Pô, mas eu estou pagando R$ 12.000 particular, por que eu não posso deduzir o 12? Por que eu só posso deduzir 3.500? Por quê? Quanto maior for a base de cálculo do imposto, maior é o imposto que a Receita Federal vai te arrecadar. Então, se eu permitir que ele consiga bater os 12, quer dizer que o governo provavelmente vai ter que restituir muito dinheiro que ele cobrou no imposto de renda retido na fonte. E aí bota um limite da educação. Mas não existe limite, por exemplo, na saúde. Se tu gastou tudo que você gastar com saúde, não existe limite, aí é tranquilo. Tá? Pode deduzir. Tá. O governo não bota para perder, né? A educação se gastou, ele vai lá e fica com ele, né? Marcelo, e o que o contribuinte, o cidadão precisa levar na contabilidade para fazer a declaração. Documentação, para fazer toda a declaração? O que ele precisa fazer, na verdade? Mas ainda, uma vez eu vi uma reportagem do Paulo Maluf. E aí eu estou falando uma coisa assim, tipo uma entrevista, aí o repórter disse, pô, doutor Paulo Maluf, a gente pergunta uma coisa para o senhor, você responde outra. Aí ele assim, meu filho, isso é a democracia. Você pergunta o que quer e eu respondo o que quero também. Né? Então, mas não é o assunto aqui entre eu e o Jorge, mas às vezes eu gosto muito de entrar nesse detalhe, porque às vezes a pessoa diz a questão do dinheiro público. Né? O dinheiro não é público. O dinheiro dos nossos impostos são dinheiro particular, é da iniciativa privada. O dinheiro não é público. O dinheiro saiu do Jorge, saiu do Marcelo, saiu da Leia, saiu de você, cidadão. Então, o dinheiro seu é um dinheiro particular, não existe dinheiro público. Né? Então, as pessoas às vezes confundem, porque é dinheiro público. Não, senhor, é dinheiro privado. Saiu do meu, saiu do seu. Hoje nós estamos falando do imposto sobre a renda, mas existe também, mas eu não pago imposto de renda. Você acha que não paga imposto de renda? Quando você vai no supermercado, então, né, todos os impostos que estão embutidos lá na mercadoria. Mas em relação, né, vamos supor, quais os documentos que você deve levar para fazer a sua declaração de imposto de renda? Se de praxe, se você sempre faz com o mesmo contador, ele vai ter a cópia da última declaração de imposto de renda. Mas caso você procure um outro contador, é necessário a cópia da última declaração. Por que, Jorge, que é necessária a cópia da última declaração? Porque na declaração de imposto de renda, a declaração de imposto de renda consta todos os seus dados, né? Inclusive todos os seus dados pessoais. Né? Na declaração de imposto de renda tem o seu CPF, tem o seu nome, tem o nome dos seus filhos, tem o CPF da sua esposa, diz a empresa onde você trabalha, o CNPJ da empresa, diz quanto que você ganhou na empresa, diz o carro que você tem, a placa, diz o Renavan, diz aonde você mora, qual a casa, diz as dívidas que você tem. Então, tudo está na declaração de imposto de renda, ela é um documento. Tá? Então, quando eu faço uma declaração de imposto de renda, eu não tenho costume de botar o e-mail e nem o telefone. Tá? Porque a gente não sabe, né, as pessoas que de repente podem estar utilizando esses nossos dados. Né? Mas para fazer uma declaração de imposto de renda é necessário a última declaração. Por quê? Para saber quais são os bens que você teve, para saber quais são as suas dívidas. Né? Depois, vou precisar do CPF, né? O CPF do cônjuge, se houver, o endereço completo, título de eleitor, os dependentes que você tem. Todos os dependentes hoje, agora independentemente da idade, é obrigatório o CPF. Então, desde quando a gente já nasce, já tem o CPF. Né? Todos os comprovantes de rendimentos. O que é o comprovante de rendimento? É aquele documento que a empresa emite para você, após o dia 28 de fevereiro de cada ano, onde traz o total dos rendimentos que você teve naquele ano. Né? Total dos rendimentos, o total de desconto com o INSS, o total de desconto de imposto de renda retido na fonte, que é aquele que as pessoas querem restituir, quanto que foi pago de 13º, que são os rendimentos de tributação exclusiva, né? E tudo mais. Então precisa desses comprovantes. Então se você trabalha em 2, 3 empresas, tem que levar todos os 3 comprovantes. Né?
Depois tem que levar o documento do carro que você adquiriu, né? O documento do carro, caso você vendeu o carro, você tem que levar os dados, né, para quem você vendeu, com o CPF e o valor que você vendeu, para a gente dar a baixa. E também todas as suas dívidas, né? Você tem que apresentar lá os financiamentos que você tem, a utilização do cheque especial, tudo é declarado nas dívidas, né, que a pessoa tem. Então, e todos os recibos, né, dos gastos com saúde, com os gastos com educação, se paga pensão alimentícia, né? Se caso for um autônomo, por exemplo, um advogado, um médico, tem que levar o livro caixa para a gente deduzir as despesas, tudo isso. E tudo que a pessoa tem, nesse caso aqui, de bens, deve ser declarado. Obrigatoriamente deve ser declarado. A pessoa, esse ano, tem um patrimônio lá de R$ 200.000, vamos supor, mas ela teve uma herança nesse meio período aí de R$ 500.000, vamos supor. Sim. E aí, claro, aumentou expressivamente, né, o seu capital. Sim. Ela vai ter que declarar também aquele 500 mil, digamos, que ela teve de herança, digamos. Sim. Ó, é obrigatório. Vamos supor que eu não me encaixe, que eu ganhei, ganhei menos de R$ 28.000, ganhei menos de R$ 40.000 de rendimentos isentos, não tive rendimento de atividade da agricultura, mas o meu patrimônio, ou seja, os meus bens ultrapassam R$ 300.000. Então, é uma condição que eu sou obrigatoriamente a fazer a declaração, porque os meus bens ultrapassaram a R$ 300.000. Aí nesse valor tem que fazer... Tem que fazer a declaração. Todos os bens que tem, no caso. Todos os bens que tem. Isso, R$ 300.000, isso em dia 31/12/2018. Porque a declaração de imposto de renda ela é estática. Tá? São os bens que você teve de 1º de janeiro de 2018, né, a 31/12/2018. Marcelo, eu comprei um carro dia 1º de janeiro de 2019. Só vamos fazer a declaração em 2020. Ano que vem. E o Jorge fez uma pergunta interessante, porque às vezes as pessoas têm medo, né, ou receio. Por isso que sempre é bom procurar um profissional da área, né, no caso, mais especificamente um contador. Aqui na Jaguaruna nós temos ótimos profissionais, todos eles estão qualificados para fazer a declaração de imposto de renda, e sempre é bom procurar quem sabe, né? Fica mais fácil. A pergunta que o Jorge fez é muito interessante. A pessoa tem um patrimônio de R$ 200.000 e recebeu mais R$ 500.000 de herança. Ele vai pagar alguma coisa por ter recebido essa herança? Não, não vai pagar nada. Porque esses R$ 500.000 que ele recebeu de herança é um rendimento isento. Tá? São rendimentos isentos. Então, lá nos bens e direitos, lá no quadro que abre para os bens e direitos, eu vou cadastrar lá, ó, aquisição de um terreno rural adquirido através da certidão de partilha do juiz tal, no valor de R$ 500.000, proveniente ao espólio da mãe do contribuinte ou pai do contribuinte. R$ 500.000. Entrou lá nos bens e direitos. E eu vou cadastrar esses R$ 500.000 lá em rendimentos isentos, doações, heranças. Tu ficasse com a tua declaração em dia, sem problema nenhum. Não vai pagar nada pelo aquilo ali, porque na realidade é um rendimento isento. Tá? Marcelo, a gente está caminhando aqui já para o final do programa. Até quando o contribuinte tem de prazo para acertar as contas aí com o Leão? Esse ano nós tivemos uma novidade aí. Normalmente a declaração ela podia ser entregue a partir do dia 1º de março. Esse ano, como o carnaval foi no começo de março, começou a ser apresentada a declaração a partir do dia 7 de março e vai até o dia 30 de abril de 2019. Até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 30 de abril. A tendência é que chega ali próximo ao final dessa data ali, aumente o movimento, o pessoal deixa muito para a última hora, ou esse ano estão se antecipando, como é que está? Sabe, Jorge, faz anos já que a gente faz declaração de imposto de renda, que uma coisa que eu observo é que o pessoal não está deixando mais para a última hora, não. O brasileiro está ficando antenado, a gente consegue terminar em uns 3, 4 dias antes, às vezes aparece um ou outro lá, mas tá bem tranquilo mesmo. Né? Muito bem, nós agradecemos mais uma vez nossos patrocinadores. Obrigado aí, Nilton, corretor de imóveis aí, está parabenizando aí o programa Entrevista, nosso convidado.
Marcelo. Obrigado, Marcelo, por essas declarações aqui, por essas apresentações, né? Esclarecimentos, na verdade, para a comunidade jaguarunense. Nós agradecemos também você, nosso amigo internauta, agradecemos mais uma vez nossos patrocinadores, TAC Internet, Guimarães, Gráfica Editora, Cressol, FUCAP, Rufato Construções e Unisul Universidade, participando, apoiando aqui o programa A Cidade que Queremos. Amanhã nós temos um programa, excepcionalmente amanhã na sexta-feira, e nós vamos ter um bate-papo aqui com o partido PSL que está se formando em Jaguaruna. Conosco aqui o deputado Estevão, que vai estar aqui, vai ser o nosso entrevistado de amanhã, junto, um bate-papo aqui, na verdade, sobre a política. A gente vai entrevistar vários membros de vários partidos, depois nós vamos fazer um confronto aqui, final, com um integrante de cada partido e discutirmos aqui a cidade que queremos. Marcelo, pertence a algum partido, Marcelo? Não, Jorge, não pertenço a nenhum partido. Está isento. Nunca fui filiado a nenhum partido. Não tem vontade de ser candidato a prefeito? Eu posso indicar um candidato, não quer saber a minha opinião? Se tu quiser falar. Olha, uma pessoa que eu indicaria, independentemente, lógico, de partido e tudo mais, não é porque é meu amigo particular, mas pelo serviço que eu acho que ele desenvolve na comunidade, até um serviço exemplar, seria o Evaldo do Coqueiro, o seu Evaldo do seu Coqueiro. Acho um cara capacitado, acho que seria um bom nome para a política jaguarunense. Tá? Aí, bem fora dos bastidores, mas um cara que realmente está demonstrando um serviço muito bom, né? Porque na hora do momento que a gente mais precisa, de repente, na questão de saúde, nós temos, eu acho, um bom trabalho pelo Corpo de Bombeiros, né? Bem capitaneado pelo Evaldo. Eu acho que seria um nome muito interessante que deveria ser visto pelos partidos, né? Tá aí, viu? É uma sugestão e até parabéns pela firmeza, né? Porque ninguém, essa declaração, né? Às vezes a gente pergunta e o pessoal, não, melhor ficar isento, tal, não, foi firme, né? Teve essa posição firme, né? É bem interessante, né? Mas, Marcelo, mais uma vez nós agradecemos, deixamos aí à tua disposição, se quiser esclarecer mais alguma coisa que de repente poderia ter ficado aí por esclarecer. A gente deixa à disposição para ti fazer as tuas considerações finais. Bem, gente, antes de mais nada, assim, para dar um encerramento, a declaração de imposto de renda ela é um documento, né? Às vezes você não é obrigado a apresentar a declaração, mas às vezes eu também acho interessante ser apresentada. Por quê? Você vai fazer um cadastro no banco, eles vão lhe pedir a renda. Eu sou um pintor autônomo, por exemplo. Mas faz a sua declaração de imposto de renda, você consegue comprovar a renda. Amanhã depois você precisa de uma bolsa de estudos, vão pedir o comprovante de renda, você apresenta a declaração de imposto de renda, né? Então, tudo isso vai lhe facilitando a sua vida, né? Mas você deve procurar um profissional da área, já agora não tem bons contadores capacitados para lhe atender, e sempre procure, né, procurar um contador para lhe ajudar, porque às vezes você vai tentar fazer em casa e às vezes se atrapalha, às vezes cai na malha fina e às vezes vai lhe custar mais caro, né? Mas, obrigado pela atenção. As dúvidas do imposto de renda, ela na realidade quase que eu digo para a gente quase que teria que ter uma aula exclusiva para entender tudo isso aqui, né? Mas qualquer coisa você pode procurar um contador, pode até nos procurar lá no escritório, que a gente está apto a dar todas as informações necessárias. Quero assim agradecer aqui o convite do Jorge, né, da Leia, é um casal simpático também, gente boa. Obrigado aí pelo simpático, né? Gente boa, não é porque a Manuela também, a filha dele, trabalha lá comigo, lá também, super capacitada também, uma pessoa, gente boa, gente fina, mas muito obrigado, Jorge, viu? Obrigado por vocês que acompanharam o nosso programa, tá? E a cidade que queremos, e obrigado mesmo, Jorge. Obrigado, Marcelo, pelo esclarecimento e obrigado a você, amigo internauta. A gente vai ficando por aqui e convidando para o programa de amanhã, sexta-feira, aqui com o PSL de Jaguaruna e o deputado Estevão. Até amanhã, então. Obrigado, Marcelo, e tchau, tchau.